Bom dia, querido irmão, querido amigo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração. Hoje nós teremos um momento um pouco diferente. O tema escolhido hoje, por ser tão sublime, solene, será abordado não por meus comentários, mas por uma maior leitura, para que as palavras falem por si só. Quero convidá-lo então para que possamos ler juntos o capítulo de Ezequiel. O livro de Ezequiel, capítulo 9, versos 1, depois 3 a 6. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as armas destruidoras na mão. Verso 3 a 6. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos, virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começais pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Que visão sublime, irmãos! Deus manda selar o seu povo. E após o selamento, Deus determina que se inicie o derramamento de sua ira. E aqui ele diz que se inicia pela sua casa, pelos mais velhos, pelos líderes espirituais de sua casa. Na ocasião em que o perigo e a crise da igreja crescem, o grupo que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, no capítulo 23, que fala sobre o selo de Deus, nos diz que aqueles que receberão o selo de Deus estarão suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Diz também que estarão orando em favor da igreja, porque os seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Queridos, nesse tempo de selamento, não é tempo de criticarmos mais a igreja. Não é tempo de ficarmos agora somente levantando os erros da igreja, irmãos. Hoje é o tempo de suspirarmos, gemermos e chorarmos por causa das abominações cometidas em nosso meio. O texto continua dizendo: Esses se distinguirão do resto do mundo pela angústia de alma, a qual se exprimem lamentos, pranto, reprovações e advertência. Ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e descubram a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm zelo pela honra de Deus e amor às pessoas não se calarão a fim de conseguir o favor de ninguém. Nesse tempo do fim, queridos, nós não devemos nos calar a fim de conseguir o favor de ninguém, mas nós precisamos exprimir a angústia de alma em lamentos, prantos, reprovações e advertências. A classe que não entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Muitos há, irmãos, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Por falta de consagração e piedade, eles não irão receber na testa o selo de Deus. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer.
Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. É agora que devemos conservar-nos e as nossos filhos incontaminados. É agora que devemos lavar as vestes de nosso caráter, tornando-o as alvas no sangue do Cordeiro. Agora é que devemos vencer o orgulho, as paixões e a indolência espiritual. Agora é que devemos despertar e fazer decididos esforços para dar simetria a nosso caráter. E o último texto. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganosos. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Queridos irmãos, pesquisem as Escrituras por vocês mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente. Que Deus abençoe a sua vida. Prepare-se, examine-se, purifique o seu caráter. Clamores e gemidos por causa das abominações que acontecem na terra e na igreja marcarão a vida daqueles que estarão recebendo o selo de Deus. Nenhuma mácula e nenhuma mancha será aceitada no caráter. Busquemos o caráter de Cristo hoje. Curve suas frontes e vamos orar. Querido Deus, sabemos que vivemos em momentos solenes. A ira do Senhor está para ser derramada sobre a terra. Nos dá o caráter de Cristo, Senhor. Nos ajuda a viver como Cristo vivia. Perdoa as nossas transgressões e nos ajuda como povo a nos colocar como o Senhor deseja que estejamos, Senhor. Batiza-nos com teu Santo Espírito, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Tenha um dia vitorioso na presença de Deus. Tenha um dia vitorioso na presença de Deus.